Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Encontram-se presentes os excelentíssimos senhores conselheiros José Ricardo Pereira Cabral, Irã Coelho das Neves, Marisa Serrano, Ronaldo Chadid, Gerson Domingos, e o representante do Ministério Público de Contas, procurador Dr. José Aedo Camilo. Ainda o senhor auditor Célio Lima de Oliveira, que muito nos honra, representando aí os auditores. Em discussão, ato número 6 da sessão ordinária, realizada no dia 6 de abril de 2016. Não havendo quem queira impugná-la, dou-a por aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria de Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Com a palavra, o eminente conselheiro Ronaldo Chadid. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas. Em data de 6 de abril de 2016, foi julgado o recurso ordinário TCMS 17.467/2014, de minha relatoria, pelo Tribunal Pleno desta Corte de Contas. Ocorre que, verificando as publicações que antecedem as sessões do Tribunal Pleno, constatei que referido processo não havia sido publicado conforme determina o artigo 35, parágrafo 1º do Regimento Interno deste Tribunal. Assim, em razão da necessidade de publicação prévia para dar conhecimento aos interessados da pauta das sessões, o julgamento encontra-se eivado de nulidade absoluta por cercear direito de defesa, uma vez que impossibilitou a inscrição para sustentação oral do recorrente. Dessa forma, requer a inclusão do presente requerimento na próxima pauta do Tribunal Pleno, no caso, nesta sessão, para que seja submetido à votação, com o fim de considerar nulo de pleno direito o julgamento do recurso ordinário já nomeado acima e determinar a sua publicação na pauta de uma das próximas sessões do Tribunal Pleno a ser designada pela presidência. Ainda, a título de reforço, cabe esclarecer que ao conselheiro relator incumbe a elaboração do voto e o encaminhamento à Secretaria das Sessões. E a publicação e a inclusão na pauta, obviamente, cabe à Secretaria das Sessões. Então, é esse o requerimento, senhor presidente, que submeto ao Pleno desta Corte para apreciação. Gostaria da manifestação do Ministério Público de Contas, procurador José Aedo Camilo. Senhor presidente, ilustres conselheiros, senhora conselheira, senhor auditor Célio Lima de Oliveira, processo mencionado pelo conselheiro Ronaldo Chadid, 17.464/2014, trata-se de um recurso ordinário. A exposição feita no requerimento do ilustre conselheiro, de fato, se coaduna com a previsão constante do regimento interno, que, inclusive, determina como uma das formas, um dos motivos para a interposição da ação rescisória, no nosso caso, o nosso recurso de revisão, é a falta de publicação da decisão, a falta da publicação na pauta de julgamento do processo que vai ser inserido no julgamento futuro com 48 horas de antecedência. Evidentemente que, no juízo de retratação, feito pelo conselheiro Ronaldo Chadid, é válido, tem pertinência na lei orgânica do Tribunal de Contas no regimento interno e é uma lógica que deve ser acolhida pelo egrégio Tribunal Pleno, tendo em vista que, inocorrendo a publicação, o chamamento do responsável para comparecer à sessão e, se quiser fazer sustentação oral, por desconhecimento da pauta de julgamento, a nulidade do processo é visível. Desta forma, o Ministério Público de Contas entende pertinente o requerimento feito pelo conselheiro Ronaldo Chadid e nada obsta que o egrégio plenário o acolha e
seja feita a inclusão do processo 17.467/2014 numa próxima pauta para a sessão de julgamento deste colendo Tribunal Pleno. É o nosso parecer, senhor presidente. Em discussão, requerimento do nobre eminente conselheiro Ronaldo Chadid. Vamos à votação. Conselheiro José Ricardo Cabral. Eu estou de pleno acordo. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Voto pela aprovação do requerimento na forma que foi requerido. Conselheira Marisa Serrano. De acordo com o proposto. Ronaldo Chadid. Eu sou Já o proponente. proponente, né, não. Conselheiro Gerson Domingos. De acordo. Então, aprovado, vai ao expediente. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento dos processos regulados pela pauta. Determina a retirada de pauta por ex-ofício dos processos do excelentíssimo senhor conselheiro Osmar Domingos Jerônimo, que, por motivo de saúde, não pôde estar presente nessa sessão. Processo sob a relatoria do eminente conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, os quais são relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo da oficial eletrônica desse Tribunal de Contas. Consulta ao nobre conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos seus pareceres. Colendo plenário, nos processos da relatoria do conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, nós ratificamos todos os pareceres emitidos nos 12 processos listados. São os pareceres, senhor presidente. Com a palavra, o eminente conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e respectivos votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Aedo, chefe do Ministério Público de Contas, que atua junto ao nosso tribunal, senhor auditor, que nos honra com a sua presença, senhoras e senhores. Dos processos sob a minha relatoria, eu acolho o posicionamento do corpo técnico, bem como o parecer emitido pelo Ministério Público de Contas, exceto quanto aos processos de números 17.054, 6.341 e 977. E, com fundamento nas normas legais dispostas nos votos, eu proponho ao Tribunal Pleno que as matérias sejam decididas com as seguintes soluções. Iniciando pelo processo de prestação de contas de gestão, sendo ele o processo de número 5.371, referente à prestação de contas anual de gestão da Câmara Municipal de Novo Horizonte do Sul, exercício financeiro de 2012, e tendo como titular o senhor Isaías dos Santos. Eu declaro a regularidade da prestação de contas de gestão, exercício e titularidade acima identificados. Continuando, temos o processo de número 4.039, referente ao recurso ordinário interposto pelo senhor Zelir Antônio Magione, ex-prefeito municipal de Sonora, contra a decisão simples número 126. Conheço e dou provimento ao recurso para reformar in totum a decisão simples, com os efeitos de declarar a regularidade da execução financeira do contrato número 10, excluindo a impugnação da despesa no valor de R$ 518,18, bem como a multa imposta ao recorrente. A seguir, temos o processo de número 16.125, referente ao recurso ordinário interposto pela senhora Maria Cecília Mêndola da Mota, ex-secretária municipal de Educação de Campo Grande, contra a decisão simples número 190. Conheço e dou provimento ao recurso, reformando a decisão simples, com os efeitos de declarar a regularidade da execução financeira do contrato número 124 e excluo a multa imposta recorrente. Processo 23.966, trata-se do recurso ordinário interposto pelo senhor José Garcia de Freitas, ex-prefeito municipal de Paranaíba, contra a decisão simples número 134. Também conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão simples com os efeitos de declarar regular e, portanto, aprovar a prestação de contas do convênio número 10, excluindo dessa forma a multa imposta ao recorrente. Continuando, temos o processo de número 26.990, recurso ordinário interposto pelo senhor Leandro Mazina Martins, ex-secretário municipal de saúde de Campo Grande, contra a decisão simples número 559. Conheço e dou provimento ao recurso para reformar in totum a decisão simples, com os efeitos de declarar a regularidade da execução financeira do contrato número 115
e, dessa forma, excluo a multa imposta ao recorrente. Processo 21.115, pedido de revisão formulado pelo senhor Maurício Rodrigues Peralta, ex-secretário municipal de Agricultura, Indústria e Comércio de Dourados, para rescindir a decisão simples número 7/2013. Conheço e julgo procedente o pedido de revisão, com a finalidade de rescindir os termos dispositivos dos itens 1 e 2 da decisão simples número 7, excluo a multa e a impugnação de despesa no valor de R$ 34.550 e declaro a regularidade das prestações de contas dos convênios de números 98, 141 e 131. Processo 17.054, trata-se do pedido de revisão formulado pelo senhor Frederico Marcondes Neto, ex-secretário municipal de Saúde de São Gabriel do Oeste, para rescindir a decisão simples número 307. Conheço e julgo parcialmente procedente o pedido de revisão, com a finalidade de reduzir a multa imposta no inciso 2 da decisão simples número 37, ao senhor Frederico Marcondes Neto, para 200 UFERMES. Determina a extração de cópia da decisão simples referida no inciso 1, prolatada nos autos da inspeção ordinária número 40, processo número 9.595, bem como do acórdão a ser proferido nestes autos, para a posterior juntada aos autos do processo que se formar com os documentos desentranhados, e mantenho inalterados os demais comandos da decisão referida no inciso 1. Processo 15.544. Trata-se de um pedido de revisão formulado pela senhora Maura Teodoro Jajá, ex-prefeita municipal de Pedro Gomes, para rescindir a decisão simples número 86. Conheço e julgo procedente o pedido de revisão, com a finalidade de rescindir os termos dispositivos da decisão simples número 02, da segunda Câmara, e da decisão simples número 2, também de 8 de maio de 2012, também da segunda Câmara, e decidir favoravelmente aos registros dos atos de pessoal relativos à contratação dos servidores nominados no voto. A seguir, temos o processo de número 6.341, referente ao contrato número 8 do município de Bodoquena, e tendo como titular o senhor Humberto Machado Araripe. Aplico multa equivalente ao valor de 250 UFERMES ao titular acima nominado pelo descumprimento da determinação contida no item 4 da decisão simples número 01. Processo 6.344, contrato número 5 do município de Bodoquena, cujo titular é o senhor Humberto Machado Araripe. Eu aplico multa no valor equivalente a 250 UFERMES ao titular acima nominado pelo descumprimento da determinação contida no item 4 da decisão simples número 01/88. Processo 7.079, trata-se da inspeção ordinária número 23 do município de Itacuru e tendo como titular o senhor Cláudio Rocha Barcelos. Aplico multa equivalente ao valor de 150 UFERMES ao titular acima nominado pelo descumprimento da determinação contida no item 4, subitem 4.1, a linha A, da decisão simples, número 541. E determino ao atual prefeito do município de Itacuru que encaminhe ao Tribunal de Contas a prestação de contas do contrato número 3, celebrado entre o município e a empresa Dimac Compotrate Dourados Comércio. E, por fim, senhor presidente, temos aqui o processo de número 977, que trata da inspeção ordinária número 67 do município de Bela Vista, e tendo como titular o senhor José Garibaldi da Rosa Neto. Eu solicitei ao Tribunal Pleno a instauração da tomada de contas especial na Prefeitura Municipal de Bela Vista, visando a obtenção da prestação de contas dos convênios número 3, celebrado com a Associação Bela Vistense dos Estudantes em Ponta Porã, e número 4, celebrado com a Unibel, Associação Universitária de Bela Vista. Aplico multa ao senhor Francisco Emanuel Albuquerque, prefeito municipal de Bela Vista, à época dos fatos, no valor equivalente a 150 UFERMES, pelo descumprimento da determinação contida no item 3, subitem 3.1, alíneas B e C, da decisão simples, número 154. E determino ao atual prefeito de Bela Vista que encaminhe a este tribunal a prestação de contas de convênio número 1, firmado entre o município e a Beneficência Hospitalar de Bela Vista. Em todos os processos aqui relatados, senhor presidente, pela comunicação do resultado nos termos da Lei Complementar número 160, bem como do nosso regimento interno,
É como voto, senhor presidente. Discussão dos relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Senhor presidente, com a devida vênia do eminente relator, eu solicito vista do processo 15.544/2013, que é um pedido de revisão formulado pela senhora Maura Teodoro Jajá, ex-prefeita municipal de Pedro Gomes. Nos demais, acompanhe integralmente o relator. Como vota a conselheira Marisa? Não, concedida a vista. Conselheira Marisa. Com o relator em todos os processos. Conselheiro Gerson Domingos. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Não, de jeito nenhum, absolutamente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Irã Coelho das Neves, quais estão relacionados e identificados na pauta do dia devidamente publicado e resumo da área eletrônica desse Tribunal de Contas. Consulta o eminente conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Senhor presidente, vou relatar em bloco, com exceção dos processos números 1539/2012, da Câmara Municipal de Jataí, e número 9.400/2010, da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo, para os quais eu solicito retirada de pauta para reexame. Concedido. Com a palavra, o eminente representante do Ministério Público de Contas para manifestação de seus pareceres. Senhor presidente e ilustres conselheiros, processos remanescentes na pauta da relatoria do conselheiro Irã Coelho das Neves, cujos pareceres mantemos nesta oportunidade. São os pareceres, senhor presidente. Com a palavra, o eminente conselheiro Irã Coelho das Neves, relator da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, conselheiro Valdir Neves, ilustre procurador-geral de Contas, doutor José Edo Camilo, senhora conselheira, senhores conselheiros, ilustre auditor, doutor Célio Lima, senhores funcionários e visitantes. Nosso primeiro processo, senhor presidente, de número 891 de 2009, que trata do recurso ordinário interposto pelo senhor Vantuir Francisco Brasil Jacini, secretário de Estado de Segurança Pública à época, em face do Acordo 01-350/2014. O voto propõe o julgamento nos seguintes termos: pelo conhecimento e provimento do presente recurso ordinário, para, em reformando o acordo da primeira Câmara, excluir a sanção de multa disposta no item 2, posto que o recorrente apresentou argumentos e novos documentos capazes de elidir a prova anteriormente produzida. Pela intimação do resultado do julgamento aos interessados, já no processo número 101.716/2011, pertinente ao recurso ordinário interposto contra a decisão simples número 5.344/2014, tendo como recorrente o senhor José Roberto Felipe Arcoverde, prefeito à época do município de Iguatemi. O voto concorda com o parecer ministerial no sentido que seja prolatada a seguinte decisão: pelo conhecimento e improvimento do presente recurso ordinário, mantendo na íntegra a decisão singular recorrida, tendo em vista que as razões recursais foram insuficientes para elidir os motivos ensejadores da decisão desfavorável, permanecendo a irregularidade relativa ao atraso, sem causa justificada, da remessa de documentos previstos na instrução normativa. Pela intimação do resultado do julgamento aos interessados, voto nesse mesmo sentido para o processo de número 101.717/2011, que trata do recurso ordinário interposto também pelo senhor José Roberto Felipe Arcoverde, mantida a decisão singular número 5.342/2014. Por sua vez, no processo número 19.051/2013, tendo como objeto o recurso ordinário manejado pelo senhor Jesus Milani de Santana, presidente à época da Câmara Municipal de Iguatemi, contra a decisão simples número 01/0425/2013, o voto acompanha o parecer ministerial e propõe o seguinte julgamento: pelo conhecimento e provimento do presente recurso ordinário para reformar a respeitável decisão simples e declarar a regularidade e a legalidade da terceira fase do contrato número 6/2011, firmado entre a Prefeitura Municipal de Iguatemi e a microempresa Jaime Moreira Filho, visto que a execução contratual foi devidamente comprovada, excluindo-se, por conseguinte, a sanção de multa e a imputação de valores. Pela intimação do resultado de julgamento aos interessados, no processo número 22.601 de 2012, que cuida do recurso ordinário interposto pela senhora Lúcia Regina da Cruz Butquevicius, prefeita à época do município de Antônio João, em desfavor da decisão singular número 4.754 de 2014,
O voto foi proferido em sintonia com o parecer do Ministério Público de Contas e propõe a decisão nos seguintes termos. Pelo conhecimento e improvimento do presente recurso ordinário, mantendo na íntegra a decisão singular recorrida, haja vista que as razões recursais foram insuficientes para elidir os motivos ensejadores da decisão desfavorável, permanecendo a irregularidade relativa à contratação de servidor por tempo determinado, sem que o ato da admissão preenchesse os requisitos legais de excepcional interesse público, inclusive por ausência de norma legal autorizadora, e ainda que tais serviços deveriam ser realizados por servidores públicos efetivos. Pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Já no processo número 26.507 de 2011, que trata do recurso ordinário interposto pelo senhor José Roberto Felipe Arcoverde, prefeito à época, do município de Iguatemi, contra a decisão singular número 1734, de 2014, o voto acolhe a opinião ministerial e propõe o seguinte julgamento. Pelo conhecimento e improvimento do presente recurso ordinário, para reformar retifique, senhor presidente, pelo conhecimento e provimento do presente recurso ordinário, para reformar a respeitável decisão singular combatida, tendo em vista que a documentação faltante foi enviada, justificando, pois, a exclusão da sanção de multa imposta ao recorrente. Pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Com relação ao processo número 108.186 de 2011, que abriga o recurso ordinário interposto pelo senhor Edson Pérez Ibrahim, prefeito à época do município de Bataiporã, em face da decisão singular número 1641 de 2015, o voto propõe a decisão consubstanciada nos seguintes termos. Pelo conhecimento e provimento parcial do presente recurso para excluir a multa de 50 UFERMs imposta no item 2, letra A, da decisão recorrida, tendo em vista que o recorrente encaminhou a documentação comprobatória da existência do candidato habilitado em concurso público, acompanhada ainda da justificativa para a contratação temporária. Pela manutenção, no entanto, da multa de 30 UFERMs combinada no item 2, letra B, referente à remessa intempestiva de documentos, vez que o recorrente não apresentou justificativa a respeito. Pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. E, por fim, senhor presidente, o processo de número 6.280 de 2011, que trata do descumprimento das determinações consignadas na decisão simples de número 01.581/2012, prolatada nos autos da inspeção ordinária número 11/2011, realizado no Fundo Municipal de Saúde de Rio Negro. O voto acompanha o parecer da Procuradoria-Geral de Contas e propõe a decisão na forma seguinte. Pela aplicação de multa individualizada no montante equivalente a 50 UFERMs aos senhores Joaci Nonato Rezende e Gilson Antônio Romano, pela omissão na prática de atos necessários ao ressarcimento ao erário municipal de Rio Negro, conforme determinação consignada na respeitável decisão simples, concedendo-lhe o prazo regimental para que promova o recolhimento em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, faça a comprovação nos autos sob pena de cobrança judicial. Pela determinação, atual prefeito municipal, senhor Gilson Antônio Romano, no sentido que adote providências administrativas ou judiciais visando ao ressarcimento ao erário de Rio Negro, na importância consignada no item 3 da respeitável decisão simples número 01.581 de 2012, devidamente atualizada, e pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro José Ricardo Pereira Cabral. Acompanho o relator. Conselheiro Marisa Serrano. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Gerson Domingos. Com o relator. Aprovados, vão ao expediente. Processo sobre a relatoria da eminente conselheira Marisa Serrano, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicados em resumo no Diário Eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulta a nobre conselheira relatora, se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação de seus pareceres. Senhor presidente e ilustre conselheiro, nós mantemos pareceres nos processos da relatoria da conselheira Marisa Serrano. São os pareceres. Com a palavra, a ilustre conselheira Marisa Serrano, relatora da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e respectivos votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, doutor Aedo, senhor auditor, doutor Célio, senhores e senhoras, os processos sobre minha relatoria são os seguintes. 7.232/2015, do Fundo Municipal de Assistência Social de Miranda, responsável Juliana Pereira de Almeida, e o assunto é a prestação de conta de gestão de 2014. Acolhendo a análise do corpo técnico, auditoria e o Ministério Público de Contas, voto no sentido que as contas sejam julgadas como contas regulares.
Voto no mesmo sentido nos 3 processos a seguir, todos da responsabilidade do senhor Ernei Cunha Bazano Barbosa. Processo 6.721/2015, do Fundo Municipal de Investimentos Sociais de Jardim. O assunto é prestação de contas de gestão de 2014. Processo 6.730/2015, do Fundo Municipal de Turismo, também de Jardim, que é a prestação de contas de gestão de 2014, e o processo 7.120/2015, do Fundo Municipal de Cultura de Jardim, também prestação de contas de gestão de 2014. Quanto ao processo 7.224/2015, do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Miranda, responsável Juliana Pereira de Almeida, é uma prestação de conta de gestão de 2014. Pelo exposto nos autos, eu voto no sentido de que as contas sejam julgadas como contas regulares, com ressalva, pela ausência do parecer emitido pelo Conselho Municipal e do ato de nomeação dos seus membros. Senhor presidente, o resultado do julgamento será comunicado às autoridades competentes. Serão esses os meus votos. Em discussão, os relatórios e voto da conselheira relatora. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro José Ricardo Pereira Cabral. Com a relatora. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanho a relatora. Ronaldo Chadid. Com a relatora. Gerson Domingos. Com a relatora. Aprovados ao expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo de ofício eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulto ao nobre relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o eminente representante do Ministério Público de Contas, doutor José Edo Camilo, para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente e ilustre conselheiro, ratificamos os nossos pareceres nos 8 processos da relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid. São os pareceres. Com a palavra, o eminente conselheiro Ronaldo Chadid, relator da matéria, para proferir a leitura dos seus relatórios e votos. Senhor presidente, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor auditor Célio de Lima, senhoras e senhores. Os processos a cargo da minha relatoria são os seguintes: 108.157 de 2011. Trata-se do recurso ordinário interposto pelo senhor Edson Pérez Ibrahim, ex-prefeito do município de Batayporã, em face da decisão singular número 1119 de 2015, que decidiu pelo não registro de ato de admissão e aplicou multa em valor correspondente a 80 UFERMES, sendo 50 por infração à norma legal e 30 pela intempestividade na remessa de documentos. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo conhecimento do presente recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, no mérito, pelo provimento parcial, para o fim de registrar a contratação por prazo determinado do contrato temporário número 65/2011 da servidora Edilaine dos Santos Saldanha, nos termos das disposições legais já indicadas na proposta de julgamento, e reduzir a multa imposta no item 2 da decisão, que ora se modifica, mantendo-se apenas as 30 UFERMES em decorrência da remessa intempestiva de documentos obrigatórios. O mesmo voto para os próximos 3 processos, todos interpostos pelo senhor Edson Pérez Ibrahim e relativos a atos de admissão dos seguintes servidores: processo 3.862 de 2012, Geraldo Magno de Rezende, contrato temporário número 6 de 2012, processo 3.879 de 2012, Deila Cristina da Silva Lopes, contrato temporário número 29 de 2012, e processo 3.886 de 2012, Carla Fernanda de Carvalho Cardoso, contrato temporário 55 de 2011. Processo 56.511 de 2011, trata-se do recurso ordinário interposto pela senhora Maria Cecília Amêndola da Mota, ex-secretária de Educação do município de Campo Grande, em face do acórdão número 141 de 2014, que aplicou multa regimental em valor correspondente a 10 UFERMES pelo atraso na remessa de documentos. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo conhecimento do presente recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, e no mérito pelo seu desprovimento, mantendo-se o inteiro teor da decisão recorrida. O mesmo voto para os próximos 2 processos, 3.526 de 2010,
referente ao recurso ordinário interposto pelo senhor Carlos Augusto da Silva, prefeito municipal de Cacilândia, em face da decisão simples 113/2013, que aplicou multa regimental em valor correspondente a 20 UFERMs pela remessa intempestiva de documentos, e processo 380/2013, referente ao recurso ordinário interposto pelo senhor Carlos Henrique dos Santos Pereira, ex-diretor-presidente do DETRAN, em face da decisão singular número 3.926/2014, que aplicou multa regimental em valor correspondente a 30 UFERMs pela remessa intempestiva de documentos. Processo 117.704 de 2012. Trata-se do recurso ordinário interposto pela senhora Márcia Moura de Paula, prefeita do município de Três Lagoas, em face do acórdão número 118/2014, que declarou a irregularidade dos atos e procedimentos apurados no relatório de auditoria número 75/2012, realizada junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao período de janeiro a dezembro de 2010, e aplicou multa no valor de 50 UFERMs por grave infração à norma legal. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, com a finalidade de alterar o item 2 do acórdão já referido, reduzindo a multa imposta para o valor correspondente a 30 UFERMs, mantendo-se inalterados os demais dispositivos por seus próprios fundamentos. Em todos os processos com aplicação de multa, pela concessão do prazo de 60 dias para o recolhimento ao FUNTC, nos termos do artigo 83 da Lei Complementar 160/2012, comprovando o pagamento nos autos do mesmo prazo, sob pena de cobrança executiva judicial. Em todos os processos acima relatados, pela comunicação dos resultados, nos moldes do artigo 50 e publicação nos termos do artigo 65, ambos da Lei Complementar Estadual 160 de 2012. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e voto do eminente relator. Encerrada a discussão, passamos à votação da forma regimental. Conselheiro José Ricardo Pereira Cabral. Acompanhe o relator. Irã Coelho das Neves. Acompanhe o relator. Marisa Serrano. Com o relator. Gerson Domingos. Com o relator. Aprovados um expediente. Processo sob a relatoria do eminente conselheiro Gerson Domingos, quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulta o eminente relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos seus pareceres. Senhor presidente, ilustres conselheiros, processos da relatoria do conselheiro Gerson Domingos, cujos pareceres mantemos nessa oportunidade, são os pareceres. Com a palavra, o eminente conselheiro Gerson Domingos, relator da matéria, para proferir a leitura dos seus relatórios e votos. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, nosso auditor, doutor Célio, procurador, doutor Aedo, nos próximos dois processos de prestação de contas de gestão do Fundo de Município e do Estado relativos, respectivamente, ao exercício 2011 e 2013, do processo 3.341/2012, do Fundo Municipal de Saúde Cidrolândia, gestor Dalto Fiuza, e do processo 7.040/2014, do Fundo de Investimento Esportivo de Mato Grosso do Sul, gestor Jefferson Espanhol Cavalcante, declarar regulares e aprovadas as prestações de conta dos fundos, exercícios e gestões acima identificados. Nos próximos dois processos de auditoria e de inspeção ordinárias relativa aos períodos de janeiro a dezembro de 2011 e 2012, respectivamente, que é do processo 11.804/2013, realizada no Fundeb de Dourados, titular Valtair Luiz Betoni, e do processo 8.520/2013, realizado na Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul, titular Mário Sérgio Lorenzeto e Jader Riff Juliane Afonso, declarar regulares os atos e fatos contábeis examinados pela auditoria e pela inspeção ordinária e determinar os arquivamentos dos respectivos processos. No processo 11.029/2013, a inspeção ordinária de número 42/2013, realizada no Fundeb de Corguinho, período de janeiro a dezembro de 2012, titulares Teófilo Barbosa Massi, ex-prefeito, e Dalton de Souza Lima, prefeito sucessor. Aplicar multa de 30 UFERMs ao prefeito sucessor, senhor Dalton de Souza Lima, a ser recolhida em favor do Fundec no prazo de 60 dias,
motivada na sua postura de sonegação de dados, informações e documentos solicitados, e determinar o arquivamento do processo. No processo 7.278/2005, do contrato número 14/2005, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Camapuã e a microempresa Carlos Alberto da Cunha Costa, não cumprimento da decisão simples número 2/650/2006, confirmada pelo acordo número 249/2011, responsável Marcelo Pimentel do Ailib. Primeiro, aplicar multa de 50 alfermes ao responsável acima nominado pelo descumprimento da determinação deste Tribunal de Contas, ao deixar de prestar informações sobre as providências tomadas quanto ao ajuizamento da ação de cobrança especificada no item 3 da decisão simples de número 2/650/2006, relativa ao ressarcimento do dano causado ao erário municipal pelo ex-prefeito, senhor Moisés Neri, cuja multa deverá ser recolhida em favor do FUNTEC e comprovada nos autos no prazo de 60 dias. Segundo, determinar a Secretaria-Geral deste Tribunal que encaminhe ao prefeito municipal, senhor Marcelo Pimentel do Ailib, a documentação atualizada relativa ao débito impugnado para, com base nela ou mesmo, promover e comprovar nos autos no prazo de 60 dias o ajuizamento da ação de cobrança contra o senhor Moisés Neri, visando a recomposição ao erário do município quanto ao ressarcimento da quantia relativa à despesa glosada por este Tribunal de Contas. No processo número 7.834/2014, no pedido de revisão requerido pelo senhor Getúlio Furtado Barbosa, da Prefeitura Municipal de Figueirão, do contrato número 33 de 2010, a etapa de licitação e de formalização da decisão simples número 2/735/2012, conhecer do provimento da revisão e julgá-lo improcedente, para manter na íntegra as convicções e comandos da decisão simples recorrida, pelo que o processo deverá retornar à jurisdição da relatoria originária para prosseguimento na apreciação dos atos pertinentes à execução financeira da contratação. No processo 5.629/2014, pedido de revisão requerido pelo senhor Moisés Neri, Prefeitura Municipal de Camapuã, do contrato 01/2009, celebrado com a empresa Resende Informática Limitada, da decisão simples número 02/315/2009, confirmada pelo acordo número 1103/2010, conhecer e julgar parcialmente procedente o pedido de revisão para alterar as convicções do acórdão 1103/2010, bem como da decisão simples número 2/315/2009, com a exclusão do seu comando combinatório da glosa de despesa e de multa para, desta feita, em novo julgamento da matéria, declarar com ressalva a regularidade da etapa de execução financeira do contrato e seu termo aditivo, e isentar o requerente da multa e da glosa de despesa que lhe foram impostas, recomendando ao atual titular do órgão a que, nas futuras contratações, evite incidir na mesma falha. E, finalmente, no processo 7.164/2014, pedido de revisão requerido pelo senhor Zelir Antônio Madioni, Prefeitura Municipal de Sonora, prestação de contas do convênio número 2/2011, concedido à instituição Projeto Esperança José Gutila, do acórdão número 2/21/2013, conhecer do pedido de revisão e julgá-lo parcialmente procedente para alterar as convicções e excluir o comando combinatório do acórdão requerido, proferindo, desde logo, novo julgamento da matéria, desta feita para declarar regular com ressalva a prestação de contas do convênio e isentar o requerente da multa imposta. São os meus votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e voto do eminente conselheiro Gerson Domingos. Encerrada a discussão, passamos à votação da forma regimental. Conselheiro José Ricardo Pereira Cabral. Com o relator. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanhe o relator. Marisa Serrano. Com o relator. Ronaldo Chadid. Com o relator. Aprovados vão ao expediente. Processo TC 4.873/2016, regime de urgência. Assunto: anteprojeto de resolução que altera a redação do artigo 23, caput inciso 1 do seu parágrafo único do regimento interno, aprovado pela Resolução Normativa número 76,
de 11 de dezembro de 2013. Passo às mãos do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, doutor José do Camilo, para a emissão de parecer oral. Cólera do plenário, processo 4.873 de 2016, projeto de resolução de autoria da presidência desta Corte de Contas, cujo artigo 1º insere nova redação, ou modifica a redação do artigo 23 do atual regimento interno da Corte de Contas, aprovado pela Resolução 76, de 11 de dezembro de 2013. E, no artigo 2º, também da nova redação, há o inciso 1º do referido artigo 23. No nosso entender, formalmente, o projeto de resolução atende às exigências legais, principalmente os comandos oriundos da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, razão pela qual nós opinamos favoravelmente à aprovação do presente projeto de resolução. É nosso parecer, senhor presidente. Quero designar o excelentíssimo senhor conselheiro Ronaldo Chadid para relatório e voto oral. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, em apreciação, o processo 4.873/2016, oriundo da presidência desta Corte, que altera a redação do artigo 23, caput, inciso 1, do seu parágrafo único do regimento interno, aprovado pela Resolução Normativa 76, de 11 de dezembro de 2013. O projeto traz os considerandos, e eu destaco que o mesmo visa a limitar o mandato do presidente, do vice-presidente, do corregedor a 2 anos, permitida uma recondução, e altera o artigo 23, no que tange ao momento da realização da eleição, que atualmente é no mês de outubro, e com o novo projeto passa a ser a partir do 2º semestre. O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul vive, neste momento, uma fase de modernização e adequação da legislação, especialmente do Tribunal de Contas da União, que é o nosso paradigma. E, obviamente, que esse dispositivo era um desejo muito grande, né, do corpo deliberativo desta Corte de Contas em estar de conformidade com os demais tribunais de contas do país, exceto o TCM do Rio de Janeiro, cuja reeleição para presidente é ad aeterna, né? No regime democrático não se concebe mais isso. Então, a rotatividade, ela é benfazeja, e todos nós, especialmente o presidente, que teve essa sensibilidade com os demais conselheiros, de promover essa limitação no mandato da diretoria do Tribunal de Contas, que é composta pelo presidente, pelo vice e pelo corregedor. Então, senhor presidente, colhida a manifestação do representante do Ministério Público e tendo mesmo opinado favoravelmente, tendo em vista que as formalidades legais foram cumpridas e que o objetivo do presente projeto é muito nobre, nós opinamos pela aprovação do mesmo. Votamos pela aprovação do mesmo. Em discussão, o relatório e voto oral do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro José Ricardo Cabral. Senhor presidente, não se trata de discussão e nem de apresentação de proposta. Eu antecipo que eu voto com o relator. Também acho louvável a questão da limitação do prazo do mandato do presidente, mas eu gostaria de registrar aqui uma posição em relação à questão do prazo para a realização da eleição da mesa. Eu já tive a oportunidade de me manifestar nesse sentido, quero aqui deixar registrada e consignada em ata essa posição.
Entendo que o prazo em aberto de 6 meses é muito longo e tenho como posição e entendo que deveria haver, se não um dia determinado, pelo menos um mês determinado para a realização das eleições, apenas para constar, sem que isso signifique qualquer proposta. Acompanho o relator. Muito bem. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanho o relator, senhor presidente. Marisa Serrano. Senhor presidente, eu acompanho o relator, principalmente porque esse era um desejo muito grande, como disse o relator, de todos nós, e era uma luta para que a gente conseguisse colocar no pleno, em votação, essa limitação de mandato do corpo diretivo. Portanto, eu voto com louvor aí o relatório do doutor Chadid. Conselheiro Gerson Domingos. Senhor presidente, da mesma forma também acompanho o relator, deixando registrado da questão quando do voto do conselheiro Zé Ricardo, fica aqui também o meu ponto de vista quanto da, pelo menos, antecipação de 30 dias da data quando Vossa Excelência designar uma nova eleição para, não diria sucessão, mas até para possível continuidade do seu mandato. Seria interessante que a gente tivesse as informações com uma certa antecedência, até por uma questão do processo democrático que Vossa Excelência tem procurado implantar aqui nesta casa. Eu não era muito convencido da proposta de Vossa Excelência até um ano e pouco atrás. E, quando aqui cheguei, e quando da sua presidência, passei a reconhecer do quanto Vossa Excelência tem inovado e fazendo uma administração compartilhada. Isso só para descontrair, lembrando, então, da minha origem da Assembleia Legislativa, quando, então, a Marisa fez uma lembrança de 8 anos de mandato, então, do ex-conselheiro Cícero e dos meus 8 anos também de presidente da Assembleia. Passo a concordar com Vossa Excelência na totalidade do seu projeto. Ok. Aprovado, encaminho à Secretaria de Sessões para as devidas providências. Encerrada a pauta de julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros e representantes do Ministério Público de Contas para breves comunicações. Senhor presidente. Conselheira nossa musa, Marisa, obviamente, não ia deixar de falar, né? Como sempre, as informações sobre as ações educacionais da SCOEX, da nossa Escola de Controle Externo. Nós estamos aqui encerrando o programa de formação dos novos auditores. O programa de formação teve por finalidade a integração e a ambientação dos novos servidores e contou com 28 instrutores do TCE. É a primeira vez que os professores foram os nossos próprios instrutores daqui deste Tribunal de Contas, capacitando 31 novos servidores, fazendo um total de 166 horas-aulas. Teremos também, senhor presidente, senhores, um curso tópico em língua portuguesa, todas as segundas e quintas-feiras, começando no dia 18 de abril até 23 de maio, das 14 às 16 horas, proferido pela professora mestra Raquel Navira. E, senhor presidente, só relembrando a todos que amanhã nós temos um evento aqui, contando com a presença, acredito, da maioria dos prefeitos de Mato Grosso do Sul, dos presidentes de câmaras e outras autoridades, onde vamos lançar, esse tribunal lança o livreto Contas Públicas, Encerramento e Transição de Mandato. Essa cartilha que vai ser entregue, ela foi elaborada pela SCOEX, pela DGM e pela Assessoria de Comunicação. Vai ser amanhã, das 14 às 18 horas, nesse auditório, com parceria desse TCE com o Conselho Regional de Administração, a SOMASUL, CGU e o Governo do Estado. Eram essas informações que eu tinha a dar, senhor presidente. Continua a palavra aberta para manifestações dos novos conselheiros do Ministério Público de Contas. Bom, encerrada a fase das comunicações diversas e nada mais havendo a tratar, esta presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, antes, porém, convocando outra para dia e hora regimentais. Em nome de Deus, está encerrada a presente sessão.